Oi, Larissa, hoje a Carol tá aqui para gravar nossa nona videoaula da disciplina de História e Geografia, tá? Na videoaula passada a gente finalizou o módulo 14, então a Pro vai colocar a resposta das atividades da página 143 e também da tarefinha número 4, página 147, tá? Hoje nós vamos iniciar um módulo novo, que é o módulo 15, olha só, esse daqui, tá? E para nós iniciarmos o módulo 15, vamos ler o título. O título do nosso módulo é A Preservação da Natureza, tá? Agora, nós temos aqui na imagem de abertura 4 fotos diferentes. Eu quero que você observe. Essa é a primeira, a segunda, a terceira e a quarta foto, tá? Da nossa imagem de abertura aqui. Primeira pergunta, o que as imagens têm em comum, né? O que aparece nessas 4 imagens aqui? Um elemento muito importante, que é a água. Todas as fotos aqui mostram locais onde há água. Perguntinha 2. Qual é a diferença entre a imagem 1 e a imagem 2? A imagem 1, ela mostra um oceano, onde tem água salgada. A imagem 2 mostra um rio, onde a água é doce. Qual é a semelhança entre as imagens 3 e 4? Nas duas imagens, a água está sendo utilizada de forma positiva. Na imagem 3, ela é usada para regar uma planta. E na imagem 4, para beber, né? Para saciar a sede da criança que está ali, ok? Vamos lá. Página 149, tem uma pergunta. Quanta água nós temos para usar? Você já parou para pensar nisso? Será que em algum momento, né, você se perguntou, Laisa, quanta água será que existe no nosso mundo, no nosso planeta, para que eu possa usar? Olha só, eu vou ler aqui o texto de abertura e depois vou fazer uma demonstração para você. Do lado do texto nós temos a foto, né, do nosso planeta, né? A gente vê que boa parte dele tem ali a cor azul, que representa a água que há nele, né? Agora vamos pensar um pouquinho em quanta água a gente tem para usar. Olha só, a água ela é essencial para a vida de todos os seres vivos. Sem água a gente não vive, né? Então ela é primordial, essencial. A maior parte da superfície do planeta Terra é coberta pelas águas salgadas do oceano. A gente vê isso logo quando olha para ele, né? Porém, toda essa água não pode ser consumida diretamente pelas pessoas, porque é água salgada. E aí, se em algum momento da sua vida você já teve a oportunidade de ir para uma praia, você pode ter comprovado isso, né? A água usada para beber, cozinhar, tomar banho, irrigar as plantações e fazer limpeza é chamada de água doce. Ela existe em pequena quantidade, em rios, lagos e debaixo da terra também. Nem toda água doce pode ser ingerida pelas pessoas. Para que isso seja possível, ela tem que ser potável, né? Tratada, limpa. A água potável é aquela própria para o consumo humano, porque não tem substâncias que provocam doenças, tá? Ela também não tem cheiro, nem cor ou sabor. Com todas essas condições, a quantidade de água disponível para o uso das pessoas fica bem reduzida. Vamos descobrir isso mais ou menos? Então, olha só. Aqui, a Pro tem uma garrafa de refrigerante, né? Era uma garrafa de refrigerante de 2 litros. Essa garrafa aqui representa toda a água que existe no nosso planeta. Então, é bastante, né? Temos muita água no planeta. Esse copo aqui é um copo de 200 ml. Esse copo representa a água doce do nosso planeta. Então, aqui, água salgada dos mares e oceanos. E aqui, água doce dos rios, tá bom? E a quantidade de água potável, professora? Olha só, é o equivalente a uma tampinha da garrafa. Então, olha só,
Água potável, que a gente usa, que não faz mal, que é saudável, toda água doce e toda água do mundo. Então, olha só, apesar de termos muita água no nosso planeta, através disso, né, a gente pode compreender que não é tanta água, né, que temos ali para o consumo, né, do ser humano. A gente vê que a representação do que a gente consome mesmo é muito pouco, né, disponível. Vamos lá, página 150 agora. Eu vou fazer a leitura e aí a gente vai respondendo, tá? Primeira pergunta. Toda a água do planeta pode ser consumida pelas pessoas? Explique. Então vamos lá. Toda essa água aqui que tem no nosso planeta, a gente pode consumir? Não é mesmo? Por que não? Porque para o consumo do ser humano, a água tem que ser potável, o que é uma quantidade pequena, tá? Então nós vamos registrar a resposta aí. Não, pois o consumo humano deve ser água doce e potável, tá? Perguntinha 2. O que você acha que pode tornar a água doce não potável, ou seja, imprópria para beber? Então, o que pode fazer isso? Ela conter substâncias que provocam doenças, né? Como a gente viu no texto. E aí, por exemplo, o lixo do esgoto, né? Que não é tratado, o das indústrias, até das residências, né? Que são jogadas nos rios, quando não tratado, vão contaminar a água. E aí isso pode gerar doenças, tá? Agora, atividade 3. Contorne as atividades que dependem diretamente da disponibilidade de água doce. Então, você vai olhar aqui e vai contornar dentro dessas 4 fotos. Quais que a gente utiliza água doce? Se alguma puder ser feita com água salgada, você não contorna. Senão, contorna todas que nós utilizamos, né? Ou precisamos da água doce. Agora, página 151. O que é água invisível, né? Vamos pensar um pouquinho aí. O que seria essas águas invisíveis? Você sabe o que esses produtos têm em comum? Então, olha só, nós temos aqui um caderno, uma calça e uma beterraba, tá? Olha só, eles têm em comum o fato de terem sido produzidos utilizando muita água. Olha, a água que usamos para produzir o que consumimos no dia a dia é chamada de água invisível, tá? Aqui a Pro quer destacar um pouquinho com você a ideia de que uma parte importante da água consumida na agricultura não é usada diretamente na produção de alimentos, tá? Mas de matéria-prima para outras atividades produtivas, como o termo matéria-prima será usado posteriormente, né? Então eu quero destacar aqui que nesse momento ele só é importante para a gente entender que está relacionado a algo que foi extraído, né, da natureza, tá? Para que a gente pudesse produzir algo, tá bom? A agricultura, o que a agricultura produz pode ser utilizado na fabricação de outros produtos que não serão utilizados como alimento, que são os casos, por exemplo, do algodão, a fabricação de tecido, cana-de-açúcar para a obtenção de energia por meio de produção do combustível etanol, né? Então, algumas coisas que são plantadas na agricultura não é para o consumo próprio, mas é para produzir esses bens de consumo, tá? Vamos observar o desenho aqui, o uso da água por atividade. Então, olha só, o uso doméstico está em azul, a gente vê que é o menor, a indústria está em roxo e a agricultura está em verde. Então, é a ação aqui, né, que mais utiliza, né, a água. E isso é muito importante, né? Por quê? Porque a água invisível, ela pode variar de acordo com os hábitos de cada pessoa. Olha só, página 152.
Agora, você já sabe que para fabricar produtos também se utiliza água, observe a tabela a seguir e veja quantos litros de água são utilizados na produção de alguns itens, tá? Então, uma gotinha equivale a 10 litros de água, um copo, 100 litros de água, uma garrafa, 10.000 litros de água e um galão, 100.000 litros de água, tá? Então, olha só, para fazer uma folha de papel, 10 litros de água. Para fazer uma fatia de pão, 40 litros de água. Para cultivar uma maçã, 125 litros de água. Para fazer uma barra de chocolate, 1.700 litros de água. Para fazer uma calça jeans. Então, uma calça jeans, 10.855 litros. E para montar um carro, 400.000 litros de água. Olha só quanto, né? Agora, continuando. A tabela mostra que existe água invisível nos objetos e alimentos que consumimos. Por exemplo, 1 quilo de carne de boi utiliza 15.400 litros. Como você vê, é preciso reduzir o consumo e o desperdício para preservar a pouca quantidade de água potável que o planeta tem para nos sustentar. Agora, depois dessas informações do texto, a gente vai fazer as atividades da página 153. Então, olha só, atividade número 1. Observando o gráfico uso da água por atividade, identifique a atividade apresentada que mais utiliza água. Então, nós vamos voltar aqui nessa página. Qual a atividade aqui que mais utiliza água, né? É a cor que está mais pintada. E aí você copia o nome dessa atividade lá. Atividade 2. De acordo com as informações apresentadas na tabela, quantos litros de água foram necessários para produzir 3 folhas de seu caderno? Então, nós vamos ver aqui. Para cada folha, a gente utiliza 10 litros. Então, a gente vai somar 10 mais 10 mais 10. Cada 10 representando uma folha. E aí, a gente vai chegar na resposta. Atividade 3. Se você desperdiça folha de papel, está contribuindo para o desperdício de água? Explique. O desperdício de folhas de papel contribui para o desperdício de água. Por quê? Para fabricar cada folha, nós utilizamos 10 litros de água, que é muito, né? E atividade 4. Assinale as frases corretas. Quando jogamos alimento no lixo, estamos desperdiçando também a água usada para produzir esses alimentos ou estamos apenas jogando fora algo que não queremos mais? Marca X no que você acha. E B, por isso podemos concluir que, quando consumimos alimentos, também estamos consumindo água. Ou podemos usar e descartar os produtos à vontade, pois o planeta é quase todo coberto por água. Marca X na que você acha. E 5, o que você entendeu ser água invisível? Então, a água invisível, né, é toda a quantidade de água que foi utilizada no processo de produção de um determinado produto, tá bem? E agora vamos para a tarefinha de casa de hoje. Página 162. Complete as frases. A maior parte da água do planeta é, coloca a palavrinha. B, parte da água doce disponível para o consumo das pessoas está nos, olha lá no texto e coloca aqui. E 2, né, nós temos aqui algumas informações e aí pede as respostas pessoais. Quantas pessoas moram na sua casa, quantos litros de água sua família consome por dia e, na sua opinião, sua família consome muita água? E daí por quê? Tá bom? Essa é a nossa aula de hoje. Um beijão e até mais.